Olá, você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clássico em Debate, o nosso programa de número 59 aqui na Urban TV, que você pode acessar das mais diversas plataformas, inclusive vai ficar rodando aqui embaixo da nossa tela um card para você saber aonde ver a Urban TV e aonde acompanhar não só o Clássico em Debate, mas toda a programação 24/7 da Urban TV. Nosso programa 59 vai falar de Avaí, o Avaí que depois do Campeonato Catarinense não conseguiu ainda uma vitória, e aí a gente vai conversar com o Luan sobre isso, entender o que pode estar acontecendo com o time. Claro que tem a Copa do Brasil nesse meio aí, com os jogos contra o Atlético Paranaense, um resultado, um resultado que é de certa forma até esperado por um time de Série A e tudo mais, mas na Série B o time ainda não conseguiu a primeira vitória e já teve um jogo fora, um jogo em casa. Vamos falar sobre isso no nosso Momento Avaí e no Momento Figueirense também falar do time na terceira divisão que conseguiu vencer o primeiro jogo, saiu aquela nhaca da primeira vitória, então um jogo fora de casa com derrota, um jogo em casa com vitória, o time com 2 jogos já na competição. A gente vai projetar também o próximo adversário que acontece aí no final de semana do centenário do clube, o jogo dia 13, o centenário dia 12. Vamos falar sobre isso também no nosso Momento Figueirense. Então, a nossa mesa composta para o nosso programa de hoje, com o Luan Silva, o Henrique Santos e o Henrique Moresco aqui na parte de baixo. O Moresco já está restabelecido com um sinal. E a gente vai comentar bastante sobre a dupla da capital que vem no momento um perde, outro ganha, aquela gangorra que a gente está acostumado, e vamos ver se isso vai acontecer ou não, ou se é só uma fase dos dois clubes. Vamos lá, vamos começar o clássico debate. Luan Silva, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite, Henrique Moresco, Henrique Santos. Infelizmente, com a eliminação do Avaí na Copa do Brasil, né, antecipamos aqui, era o que todo mundo esperava que seria um jogo muito difícil. Analisando o jogo em si, foi melhor do que eu esperava, foi mais parelho do que eu esperava, só que infelizmente não veio a classificação como eu esperava também, né? Isso, infelizmente, que era o melhor de tudo, não veio. Alguns lances, umas falhas individuais, mais o mesmo Avaí que a gente estava acostumado, Avaí com posse de bola, Avaí pressionando o adversário, mas não finalizando o gol. Teimosias do Claudinei também, que a gente vai conversar um pouquinho. E infelizmente esse Avaí aí com, se não me engano, 5 jogos sem vitória e tomando gols, né? Uma coisa que o Avaí não vinha fazendo e agora mais uma vez está acontecendo. Vamos avaliar aí se é falhas individuais, se é a questão dos adversários, se é a questão do Avaí também. Vamos conversar um pouquinho sobre o Avaí. Olha, Luan, o nosso amigo Henrique Santos está num olho no gato, outro no padre ali, tá vendo o jogo do Flamengo na TV e acompanhando, conversando conosco aqui nessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo, Henrique Santos. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos da Urban TV, o pessoal do Clássico Debate. Novamente, uma satisfação estar aqui. Apenas para fazer um esclarecimento, a gente tinha anunciado aí nas nossas redes sociais a presença do Chico Lins hoje com a gente aqui no programa. A gente ia falar bastante de Figueirense, de Avaí, de toda a trajetória dele nos dois clubes da capital. Eu até coloquei aqui uma camisa do Barcelona em homenagem a ele, mas ele teve um probleminha aí em casa e não conseguiu participar. Futuramente ele participa conosco. Então, comentar daqui a pouco com o Luan essa questão aí do Avaí, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Os resultados não foram positivos e também destacar a primeira vitória do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro, as declarações importantes que o Jorginho deu pós-jogo e também o que projetar aí para os próximos dias. Você que está vendo a gente na Urban TV nessa sexta-feira de noite agora, ou então você que está vendo a gente no YouTube a partir do sábado. Então, no sábado, dia 12, o Figueirense completa 100 anos e a gente vai destacar um pouquinho do que o clube programou para esse seu centenário. Tem live, tem anúncios importantes, tem uma programação também da própria torcida do Figueirense. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essas ações do centenário aí ao longo do programa. Valeu, Henrique Santos. E para fechar nossa mesa, Henrique Moresco, seja muito bem-vindo ao Clássico Debate. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente aí na Urban TV, nesse programa 59 do Clássico em Debate. Acho que os amigos pontuaram muito bem aí o que a gente pode ter para abordar no programa, né? Hoje acho que o torcedor do Figueirense está um pouco mais feliz que o torcedor do Avaí, né? O Gangorra começou a pender para o nosso lado de novo, mas é muito instável. A gente já tem jogo fora de casa essa semana, a coisa na Série C vai ser difícil para o Figueirense. A vitória trouxe um pouco de esperança
com um pouco de melhora no time em alguns pontos, mas a gente vai precisar mais que aquilo que a gente viu no final de semana passado para poder voltar para a Série B, e vamos debater muito sobre isso e também sobre o que vai vir por aí nesses 100 anos do clube. É isso aí, nosso programa 59 está no ar pela Urban TV e você já sabe, siga as nossas redes sociais, não deixe de seguir @Clássico Debate, tanto no Twitter quanto no Instagram, interaja conosco e participe, tem enquete lá pintando de vez em quando, tem várias notícias no Twitter também, então interaja sempre, participe. Tem um palpitômetro que já deu o que falar nas nossas redes sociais, o pessoal ficou brabo que a gente não sabe palpitar. Olha só, que triste. Nem dormi à noite, como diz o nosso amigo Manezinho da Ilha. Então é isso, a gente começa o nosso programa, não deixe de seguir a gente no Clássico Debate 59. Vamos começar a falar do Avaí, dessa fase do Avaí, que é uma fase, Luan, a gente pode falar que é uma fase, de certa forma, não esperada, né? Com o título catarinense, esperava-se, pelo menos lendo o que fala a torcida, o que fala, né, até os comunicadores da capital, que o time poderia manter aí um bom nível e começar bem a Série B. Não aconteceu, né? Começa aí com apenas 1 ponto em 2 partidas, um empate em casa com o Vila Nova, que é um time que talvez vai brigar ali para 16º, 17º da competição, talvez um time que vai brigar para não cair, não é um dos grandes que está jogando a Série B, e o time, né, acaba sendo eliminado também da Copa do Brasil, e esse dinheiro, para o momento financeiro do Avaí, que não é bom, já foi revelado várias vezes que não é bom, seria importantíssimo para essa continuidade do ano, né, Luan? Então, umas 2 semanas aí, meio negras, né, pro lado do Avaí, porque o time não consegue deslanchar novamente depois do título catarinense. Então, Alan, eu acho que, pelo que o Claudinei fala, tem muito as trocas de jogadores, né? Então, eu acho que isso pode pesar um pouco para o momento do Avaí, né? Sequência de jogos, desde que o Avaí voltou a jogar contra o Brusque, se eu não me engano, lá pro 17, 18, 19 de maio, por aí, o Avaí ter jogado praticamente todo fim de semana e meio de semana na sequência. E isso para um elenco um pouquinho mais veterano, isso vai pesar bastante. Dos jogos que o Avaí não venceu, teve a final contra a Chapecoense, mas foi um empate e isso a gente releva. A estreia na Série B contra o Curitiba, o Avaí poupou, então acabou sendo uma vitória normal. Os jogos contra o Atlético também acabaram sendo resultados assim normais. O ponto, para mim, fora da curva, foi o empate com o Vila Nova, que o time jogou para vencer. Ao meu ver, o Avaí jogou muito melhor que o Vila Nova, principalmente no começo do jogo, mas eu tive a impressão que o time gostou do 1-0 e parece que o 1-0 estava bom, o time recuou, algumas mudanças também do Claudinei, o time também não consegue aguentar a intensidade durante todo o jogo, o time recuou e acabou tomando o gol de empate do Vila Nova. Isso para mim foi o ponto fora da curva, assim, dos outros resultados, os outros são totalmente aceitáveis, né? Se bem que tem duas visões, assim, da torcida no momento. Tem a visão que a gente jogou bem contra um time bom da Série A, um time que está classificado na Sul-Americana, um time que deve brigar no top 10 do Brasileirão ali, eu imagino, né? Logicamente que a gente tá no começo do Campeonato Brasileiro, pode brigar por alguma coisa na Copa do Brasil. O Avaí bateu, eu vou dizer assim, pelo que eu vi, de igual para igual com o Atlético. Não foi, eu realmente estava meio preocupado com o que seria o jogo na Arena da Baixada, que o Atlético ia ser um rolo compressor para cima do Avaí, assim, eu fiquei realmente pensando assim, cara, tá certo que o Avaí tá encaixado, mas pode vir um Atlético para cima do Avaí, o Avaí não vai conseguir suportar, o Avaí suportou bem, botou a bola no chão e foi para cima do Atlético. Gostei de ver o time nessa parte, mas alguns erros defensivos também acabou custando essa classificação, né? Ô Luan, aí entra naquela questão que a gente já vem falando há algum tempo sobre a motivação, sobre o quão importante também é esse tipo de competição, no caso a Copa do Brasil pro Avaí, que a gente falava, o Avaí não tá jogando bem, o Avaí isso, aquilo, mostrou até então o melhor jogo do Avaí foi contra o Cascavel pela Copa do Brasil, e quem viu os jogos, tanto de ida quanto de volta contra o Atlético Paranaense, elogiou o desempenho e a postura do Avaí. Talvez não seja a mesma forma de jogar como jogou, até porque o Avaí pegou 2 times grandes também na Série B, tanto o Curitiba contra o Vila Nova e tal, e mostrou um bom desempenho contra ambos. Contra o Curitiba não foi tão bem, porque estava bem modificado, mas contra o Atlético Paranaense fez valer um bom jogo, teve oportunidades, teve bola na trave, teve mais posse de bola, aqui em Florianópolis também jogou bem, e foram bons testes. Eu acredito que se o elenco, se esse time do Avaí se mantiver motivado, se mantiver com a mesma postura que teve contra
nos 2 jogos contra o Atlético, ele tem bastante a acrescentar nessa Série B. Sim, concordo. Acho que isso é a parte da motivação que deixa mais preocupado, assim, porque o Avaí precisa definir as jogadas. O Avaí tem muito volume de jogo, mas não define, a bola não entra. Eu acho que isso pode ser preocupante, assim, pode ser que a partir de um momento o time comece a ficar instável e toma um gol, parece que desespera, porque parece que o limite do Avaí é 2 gols na partida, no máximo, assim, 1, 2. Né? O time não vai ter mais poder de fazer mais do que aquilo. Acho que o Claudinei tá mexendo umas peças ali que o Getúlio, né, que a gente até tava falando em off aqui, que talvez seja o que está sendo mais criticado no momento, Getúlio e Júnior Dutra, são 2 centroavantes que eu acho que estão 12, 13 jogos sem marcar gol, nenhum dos dois, então acho que isso é muita coisa pro camisa 9 do Avaí, assim, e quando tem o Jonathan que entra, e quando entra contribui, assim, ontem ele entrou em coisa de 1 minuto, ele girou para cima dos zagueiros finalizando o gol, assim, acho que foi um dos 2 ou 3 chutes a gol do Avaí, foi um do Jonathan no primeiro lance dele, no jogo de estreia, foi um pouco mais para entrar da área do que no outro jogo da Copa do Brasil que ele fez o gol, ele também teve esse desempenho. O Claudinei até justificou, falou que o Getúlio tem uma característica física diferente, logicamente, o Jonathan é mais o centroavante, assim, mais pesadão no estilo dele, assim, né? O Getúlio é um jogador mais magro, mais alto, tem um pouco mais de velocidade, mas eu prefiro o Jonathan. Centroavante, tem que fazer gol, né? Tem que ficar... Lógico, pode falar. Nessa linha que tu tá tratando aí do ataque do Avaí, a gente já fala há algum tempo que o Avaí tem uma dificuldade muito grande de concretizar a jogada, né? O time até cria a jogada, mas parece que às vezes falta alguém chutar no gol, é aquele passe a mais e acaba perdendo, ou a finalização completamente errada, né? Que acontece bastante finalização errada da parte do ataque do Avaí. E se olhar só os números do Jonathan, ele costuma errar muito pouco chute ao gol. Mais de 85% dos chutes que ele desfere vão no gol. Claro, pode acontecer o goleiro pegar, até desviar em alguém no meio do caminho e ir para fora, mas vai na direção do gol. Isso é bem importante também. E por mais que tu fala que o Jonathan é mais ele é um troncudo do que é o Getúlio, que é extremamente mais móvel, até porque ele é menor também que o... Tem que talvez alterar um pouco a característica do jogo para fazer com que o Jonathan seja um atacante de referência, né? Dá para fazer algumas mudanças aí para que eu consiga trabalhar com o Jonathan de parede, para ver alguém chutando. Então, não é porque o cara é um pouquinho troncudo, não dá para jogar. Só posso jogar com quem é rápido. Então dá para corrigir, para conseguir fazer com que ele jogue, né? Eu concordo. Acho que de encontro isso que tu falou no jogo contra o Vila Nova, ele entrou e ele deu, se não me engano, a maioria dos chutes a gol do Avaí. Ele quase fez um golaço na primeira jogada, na segunda, que o Jorge Mih fez uma defesaça, e no segundo uma bola na trave também, que ele já colocou. Então, acho que o Claudinei, ele até, eu entendo a justificativa dele, mas eu não concordo com ele, né, mas eu entendo, né. E então, eu acho que isso é até para não queimar tanto os atacantes, porque hoje o Getúlio é o principal alvo da torcida do Avaí, assim, vamos dizer. Então vai ficar ali deixando o Getúlio ali 500 jogos sem fazer gol, dá um banco, dá um descanso para ele, então coloca o jogo, coloca o Getúlio, coloca, sei lá, coloca o Getúlio não, coloca o Jonathan, coloca sei lá quem, assim. Daí fica falando, ó, vai ter que trazer um camisa 9, mas o pessoal acha que o Avaí vai chegar lá no Flamengo, não, vou trazer o Pedro, peraí. Vai trazer um camisa 9, vai trazer... E o Luan, todo mundo tá falando no camisa 9, mas o Claudinei disse na entrevista, acho que foi contra o Vila Nova, que está buscando um atacante de lado de campo. Não falou no camisa 9. Então, se o torcedor do Avaí tá esperando um camisa 9, ele vai sonhar com um camisa 9 e vai acordar com um atacante de outras características. Vai ganhar um 7. E, Luan, só para eu te incomodar um pouco, fazer uma questão. O Getúlio é o novo Lourenço? Quem viu o último programa sabe o que a gente falou sobre o Lourenço. Olha, eu vou não vou botar no mesmo balaio assim, porque o Getúlio teve seu bom momento no Avaí de arrancada, assim. 2018 ele entrou bem, acho que, se não me engano, o primeiro ou o segundo jogo dele foi num clássico, que ele entrou e sofreu um pênalti, um clássico 3-3. Ele fez boas participações em 2018. O Lourenço, ele entrou e já teve... Não foi tão brilhante assim quando começou.
O Avaí jogou uma Série A com o Lourenço de camisa 9. Se você vê o Avaí hoje, o Lourenço foi camisa 9 do Avaí. Olha só para ver o nível do como começou o Lourenço, né? Ele era meia na base, imagina o rolo que não era o negócio. Então, mas o Henrique até sempre fala disso, né? Que o torcedor gosta de pegar no pé de um. Eu não acho que não seja o novo Lourenço. Lourenço, inclusive, ontem bateu uma falta que se faz aquele gol ali, credo. O Santos fez uma bela defesa. É o Santos. Aí vão dizer que é sorte. Vão dizer que aí o goleiro vão falhou. perguntar ao contrário, né? Se o Getúlio que vai conseguir virar o novo Lourenço. É verdade. Porque o futebol é muito momento, assim, né? É complicado mesmo. E é sequência, né? Porque a torcida, tudo quanto é lugar, é assim tudo no Brasil. A torcida quer que o cara resolva, e o cara é prata da casa, quer que tenha chance. Aí ele joga meio tempo, não faz 5 gols, não dribla 28, não ataca, não marca. Aí os caras já querem tirar. A mesma paciência que a gente tem com o pessoal de fora, a gente não tem com o pessoal daqui. Ontem na quarta-feira, eu estava ouvindo os pós-jogos aí na VEG, na Guarujá, enfim, e o pessoal estava todo elogiando o Lourenço, dizendo que ele já não podia mais ser sacado do time. E a gente falava aqui nos últimos programas também que a opção do Claudinei era o Renato ou o Lourenço, que o Renato era o jogador de confiança dele, não jogava por questões clínicas, físicas, médicas, enfim, e o Lourenço estava cumprindo aquela função que seria do Renato, quebrando um galho. Mas agora, o Renato voltou, está jogando como titular, e o Lourenço não perdeu a vaga. Quem saiu do time foi o Valdívia, o Lourenço, como disse o Luan, bem, atua também como segundo volante, atua pelo corredor na direita, agora está batendo falta, outro dia fez um gol de falta, ontem bola na trave, depois de uma baita defesa do Santos, a bola desviou, não desviou, esse é detalhe. Mas ele bateu no gol, ou não deu um chutinho fraco, enfim. O Lourenço agora conquistou seu espaço, e agora tem a questão do Getúlio, agora como a gente falava aí nos bastidores, tem 2 jogadores que estão sendo contestados, o Alan Costa, zagueiro, que entrou no lugar do Betão, e o Getúlio. São esses os novos bodes expiatórios da imprensa e da torcida havaiana contra os seus próprios jogadores. Não vamos esquecer do goleiro, que ainda, né, ao desejo frenético de um novo goleiro. Não esqueceremos, né? Isso aí é desde que o Avaí, desde que eu sou pequeno, eles falavam do César Silva, depois falavam desse, daquele, e nunca estão satisfeitos. Nunca teve um goleiro bom. Rapidinho só, o Henrique comentou do Valdívia, né? E eu fiquei pensando aqui o quanto que tinha expectativa de Valdívia quando entrou no Avaí, né? E agora como é que ele tá virando reserva do Lourenço, digamos assim, né? Aparecendo esporadicamente em alguns jogos. Ele entra o torcedor do Avaí, não sei como é que é a expectativa do torcedor do Avaí quando ele entra em campo, mas a minha assistindo como secador eu fico até mais feliz, cara. Porque, assim, não tem sido uma passagem muito feliz o Valdívia pelo Avaí. Não, depois que ele teve contrato renovado com o Avaí, tornou-se 100% do Avaí, digamos assim, não empréstimo, parece que não teve mais lampejos de felicidade, né, ô Luan? Parece que deu uma acomodada, né? Pois é, não, eu tô até fazendo uma pesquisa aqui para complementar as informações sobre o Valdívia. Cara, ele veio para ser o camisa 10 do Avaí, né? O camisa 10 do Avaí. Mas talvez, será que o pessoal não tá exigindo muito do Valdívia, uma coisa que ele nunca foi, assim, ele nunca foi o cara de fazer 25 gols no ano. Ele era um bom jogador no Inter em 2015, né? Ele não vinha tão bem assim. Quem sabe a torcida, eu não sei a parte financeira, mas a torcida talvez queira que ele entregue uma coisa que não é muita característica dele. Lógico, ele é vamos dizer assim, a referência técnica do elenco, vamos falar assim, mas ele nunca foi o cara para ser talvez o craque do time, assim, dessa forma que muito se espere. Pode ser uma opção. Também eu acho que não está rendendo. Ele poderia contribuir mais para o Avaí. Tem até uma discussão sobre a posição que ele é utilizado. Eu acho que ele joga mais como meio, na posição ali que joga o Giovani hoje, por exemplo. O Claudinei já coloca ele na ponta. Eu não concordo muito, mas enfim, já deu para ver que o Claudinei não tem muita paciência com o Valdívia. E também ele não está fazendo por merecer, né? Então, eu estava só pegando aqui os números para complementar aqui. Tá falando que em 2021, eu imagino que seja contando a Série B, o Lourenço o Jonathan fez 20 jogos. Tô num site aqui, o Gol, mas eu acho que tem também misturado aqui com o final da Série B. Às vezes ele não tem os... também porque a gente o calendário tá quebrado, né? Tem a temporada 2020 também, né? Isso. Detém
Mas aqui ele tá com 20 jogos, eu acho que não tem Eu tudo acho que isso não, na porque o temporada. Claudinei falou no domingo, se eu não me engano, que o Avaí tinha feito 21 jogos nessa nova temporada, e o Jonathan não entrou em todos os jogos. Então, mas assim, se ele jogou todos os jogos, ele não jogou mais de um tempo, a maioria. Eu Sim. imagino. Ou Aí então, às tem, vezes tem um aspirante também, aí tem que ver aí tem exatamente. o Júnior Dutra com 11 partidas, o Getúlio com 17 e o Jonathan com 20, mas eu acho que em questão de tempo o Getúlio geralmente joga como titular, então até eu vou tentar pegar melhor essas estatísticas aqui. Eu tô no Ogol, que é um site que a gente acaba usando como referência, mas né. Essa questão de sequência é o que a gente sempre aperta na tecla, assim. O Jonathan não teve a sequência que o Getúlio tem. O Jonathan não teve a sequência que o Júnior Dutra tem, que o Ronaldo teve, que o Rodrigão teve, que todo mundo tem. Que inclusive o Ronaldo continua no elenco, tá? Pois é, campeão catarinense. Comentaram, ele foi campeão catarinense, E eu trouxe alguns nomes aqui, por exemplo, que estão no Sub-23, no aspirantes que atuaram hoje, que o Avaí venceu a Ponte Preta na ressacada por 1-0. O gramado tava uma beleza. Choveu pouco hoje em Florianópolis para ter jogo. Eu imagino os dois, né? Os dois gramados devem ter sofrido muito verdade, hoje. Do escapar eu acabei não vendo. Por exemplo, no time Sub-23 tem o Thiaguinho, que jogou 3 jogos pelo time profissional. Tem o Luan, que eu não vou falar mais sobre o Luan. O Luan, eu coloco ele numa prateleira tipo o Jonathan. Acho que fisicamente ele lembra um pouco o Jonathan, assim, porque ele não é um jogador de tanta intensidade, como, por exemplo, tem o Lourenço, tem os outros jogadores assim, mas ele tem técnica um pouquinho mais. Eu acho que talvez por isso o Claudinei não utilize tanto. Tem o Arthur Chaves, que é um bom zagueiro, que fez um jogo contra o Curitiba, nos jogos no Sub-20 ele foi bem também, tá jogando lá no... Tem um jogo que só entra com 42 do segundo tempo. Também não adianta botar o cara. Tem oportunidade. Ele só é pra jogar 5 minutos. Ele não pode jogar 5 minutos. Entra 40 de segundo tempo. Vai adiantar o quê? Se o cara quer que o guri da base entra, o Avaí não tem o Gabigol no banco pra entrar e fazer. Tem o Gabriel Barbosa, mas não é aquele. Entrar e fazer o gol no final do jogo, assim, pra decidir, não tem como. Vai acontecer uma vez a cada 20 jogos. E tem o Tucão também, que é um atacante que foi bem no Brasileirão Sub-20, que é uma boa opção pra gente testar. Então, que a gente... O Geninho que gostava do Tucão, né? Botou ele 3 jogos, deu certo. Mas ele é novo o pau também. Na coletiva no também, cara. Verdade, tem isso. Mas tem que dar chance. Luan, agora a gente começa a ter o campeonato de aspirantes, né? Que aí pelo menos esse pessoal vai jogar alguma coisa, né? Não vai parar de treinar, vai jogar contra outro time que não é o próprio time reserva, né? Então talvez eles vão poder aí voltar a jogar, porque eles passaram, em grande maioria deles, passaram todo o campeonato catarinense sem jogar. Porque não tem... E se nada der certo, pega e vende, né? Empresta, faz negócio. Deixa eu até ver se eu acho as informações. Mas eu acredito que muitos desses jogadores que o Luan citou tem vaga no time do Avaí. Tem vaga para brigar por titularidade. Pelo menos mais condicionamento físico tem do que o time titular. O time titular joga 50 minutos em alto rendimento. 50 minutos. Se vocês olharem todos os últimos jogos do Avaí, 50 minutos o time tá voando. Depois começa a dar problema. E é natural, não é que é um absurdo. Cima, né? E é natural, porque é um time mais veterano, realmente vai ter dificuldade na parte de condicionamento físico na parte final do jogo. É normal. Então, por isso que precisa ter no banco boas peças para ser utilizadas quando precisa. E aí, se eles não jogarem nunca, é muito complicado. Aí entra outra questão, né? O Alan falou muito bem, é uma coisa que eu bato nessa tecla, se tem elenco, tem que usar. Mas aí, a torcida, a imprensa, a diretoria, etc., tem que ter a paciência. É o seguinte, o Betão não vai conseguir jogar tão adiantado, vai jogar lá à frente, vai conseguir dar bote atrás de atacante de velocidade. O Bruno Silva não tem condições de jogar todo o jogo. A mesma questão do Edilson, que são jogadores experientes. A gente falou aqui outro dia a idade de cada um desses jogadores do setor defensivo do Avaí. Se o Avaí quiser jogar marcando lá em cima, ou quiser jogar mais recuado, aí é diferente. Vai cansar no segundo tempo, e se for essa a proposta de marcar pesado, enfim, se cansar, cara, vai ter que rodar o elenco. E aí... Nada mais que o jogo quarto e domingo. Não, mas vai ser jogo 2 vezes por que não rodou no estadual? até dezembro.
E aí é o seguinte, cara, vai uma hora ou outra vai ter que segurar os mais velhos, ou vai estourar eles, e aí é um jogo que vai exigir muito mais do físico, e aí vai ter que ter a paciência, vai ter que ter um entendimento de que o elenco vai ter que rodar, porque não vai dar para o Bruno Silva jogar todo o jogo, ontem já foi mal, não vai dar para o Edilson jogar todo o jogo, não jogou contra o Curitiba, contra o Curitiba, isso. O próprio Claudinei falou que ele sentiu que ele estava com uma lesão, o Júnior Dutra foi poupado, esse ou outro teve que segurar, porque senão iam estourar e ficar igual o Betão, que ficou 15 dias fora e provavelmente não volta nesse domingo diante do Brusque. Então vai ter que ter esse entendimento de que o elenco vai ter que rodar. E a gente está falando aqui de jogadores mais velhos. O setor defensivo mesmo, os zagueiros e os laterais, todos acima dos 30 anos, tanto os titulares quanto os reservas. O único que não tem ali 30 anos é o tal do Yuri, que tem 25, 26 anos. O resto Não, é todo mundo não sei acima não. dos 30. Não sei não, acho que já tá nos 30. Só Não, para complementar a informação, não. eu tentei buscar aqui o número de jogos. Como tem um estadual, não é a maioria dos sites que levam em consideração estadual e tal, essas coisas. Então, não temos a informação completa, mas pode ser que o Jonathan tenha a mesma quantidade de jogos, mas com certeza de minutos não tem a mesma quantidade que os outros atletas do Avaí. Muito menos isso. Ô Luan, pra gente fechar o nosso momento Avaí de hoje, a gente falar um pouquinho do jogo contra o Brusque, que é o próximo jogo nesse próximo final de semana, que é o jogo contra o líder da competição, né? O Brusque tem 2 jogos, 2 vitórias, enfrentou o Londrina, ok? O Londrina é um time que subiu também da Série C, mas é um time tradicional, digamos assim, no futebol brasileiro, um time já com muita bagagem de anos de história. No primeiro jogo me fugiu quem é que ele enfrentou, mas são 2 vitórias. Ponte Preta, esse sim, um jogo importantíssimo, né? Ponte Preta, um dos grandes dessa série B. E aí, eu queria falar contigo no seguinte questão. A gente vai ter o jogo, esse jogo contra o Brusque com 2 vitórias, só que o Avaí vem de vitória contra o próprio Brusque no Campeonato Catarinense. Quando se enfrentaram, o Avaí saiu melhor do que o Brusque. Qual é a tua expectativa para essa partida? Ser a terceira partida na competição? Então, até pelo momento que o Avaí precisa vencer, eu colocaria o Avaí com um pouco mais de chances né, pela própria motivação do elenco de vencer o jogo contra o Brusque. Só que tem um porém, tem um tal de Edu, que a gente conhece muito bem o tal, eu tô falando, né, mas logicamente a gente conhece o Edu jogou em vários times aqui da região, tem uma baita história no Brusque, assim como o Thiago Alagoano, né, logicamente eu falei um tal, não desconhecendo o jogador, a gente conhece ele muito bem, sim, claro. Não, ele jogou, ficou um tempo lesionado, que ele voltou de lesão e fez 3 gols já, 2 na ponte e 1 no... fire, né? Ele ficou um ano parado, não é um jogador que tem um porte físico, não é, ele é um pouco mais forte assim do que os demais, não é aquele atleta que é tipo o Getúlio. O Jonathan do Brusque. O Jonathan, e faz gol, e é incrível. Forte físico, como... E ele tem um faro de gol, né? Ele se posiciona incrível, de um jeito que às vezes tu enxerga realmente que é um cara que é artilheiro, assim, né? Não é como às vezes pega outros jogadores que estão lá na frente, mas estão mal posicionados, fica escondido atrás do zagueiro, às vezes sem querer, né? Perfeito, os 2 gols que ele fez, eu vi os 2 gols contra o Ponte Preta, e é incrível como o Brusque tem, inclusive o Júnior Pirambu jogava no Brusque fazer gol, eu não entendo o que aquela 9 do Brusque tem de especial, assim, que os caras vão lá Thiago e acabam fazendo gol. Thiago Alagoano jogando bem também, então... Só nós aqui não conseguimos uma camisa 9 igual o Brusque, né? Todos esses, o Pirambu, o Thiago Alagoano e o Edu foram contratados no Brusque na Série C, tá? Não vieram agora, vieram antes. Se não foi na Série D, se não foi antes pode ainda. Ser também, porque eu lembro que o Edu fez gol na ressacada na final da Recopa Catarinense. Ele já veio do interior do Rio de Janeiro. Enquanto isso, os nossos clubes de Florianópolis não tem um olheiro mais ou menos para trazer um Edu da vida, né? Mas olha só, ele jogou no Tubarão, a média dele também já foi boa no Tubarão aqui. Então eu lembro dele com a camisa do Atlético Tubarão, já tinha jogado no Brusque também. Uma média de gols também muito boa. Então o Edu talvez seja a grande preocupação. O Thiago Alagoano não foi tão bem nas partidas contra o Avaí, mas também nas 2 últimas. Na primeira ele foi bem. Mas também é um atleta que a gente tem que ter cuidado. Assim, por um lado a gente tem os prós, tem os contras, né? O Edu já fez gol no Avaí, o Reizinho do Vale é o Thiago Alagoano. O Edu eu não lembro o apelido dele. Então é um atleta que a gente tem que ter bastante cuidado mesmo, que
que gosta de fazer gol. Até como o Henrique falou, se tivesse o Edu no Avaí, como ele tá jogando no Brusque, o Avaí tava feito. Tinha um camisa 9 que precisava, assim, é o mini William Batoré do Brusque, assim. E eu acho que é um jogo extremamente complicado, hein? Porque o Brusque não é aquele mesmo Brusque que foi eliminado pelo Avaí. O time tá diferente. Tá diferente, tá jogando diferente. E tem aí, começou com dois resultados muito expressivos na Série B, e agora já enfrenta um jogo regional, né, que tem uma outra pegada de uma rivalidade um pouco maior do que jogar com times de outros estados. Então traz essa proximidade também da rivalidade entre os clubes regionais. E aí eu acho que é um jogo extremamente perigoso para o Avaí, extremamente perigoso. Não acho assim nenhum absurdo o Brusque conseguir vencer a partida, nenhum Também absurdo não. mesmo. Também não. Assim como também não acho nenhum absurdo o Avaí vencer também. Acho que é um jogo Sim. bem aberto e bem perigoso para ambas as equipes. Assim, o Brusque pode chegar com muita sede ao pote, né, como se fala, depois de 2 vitórias e olhar para baixo na tabela, não, o Avaí só tem 1 ponto, tal, alguma coisa assim. E assim como o Avaí pode falar, não, a gente já ganhou deles, vamos ganhar de novo, então é um jogo bem perigoso para a gente comentar, inclusive, nosso próximo E atenção ao horário, né? 4 horas da tarde no domingo, era 8h30, passou para as 4 horas. Mudou muito os jogos. Tanto o Figueirense também vai ser às 4 horas diante do Paraná. Os 2 jogos vai chegar na próxima semana, foi 2 gols do Edu aqui, eu quero ver. Mais ou menos por aí. Valeu, Luan. Luan que vai estar aqui conosco durante outro programa, vai comentar também. Vou tomar a minha aguinha que eu tava tomando antes aqui, tá? Isso, tá bom. Por isso que eu saí da tela, tá? Só pra explicar, uma aguinha azul, conheço, assim. Eu conheço essas águas assim, que não dá de ver, sei bem o que é. Vamos lá para o momento do Figueirense. Ele até tira a câmera, mas o negócio é de outro planeta. Vamos falar do momento Figueirense, o time que voltou a vencer, né, depois da derrota contra o Novo Horizontino, que a gente até elencou aqui como uma derrota normal, frente a um adversário que talvez é um dos 4 que vão se classificar nesse grupo, tem um grande potencial de classificação, e agora enfrentou um dos times que caíram também da série B, que é o Oeste. Inclusive foi contra o Oeste que o Figueirense conseguiu fazer 4 gols ano passado na Série B. Aquele jogo, um ponto completamente fora da curva daquele elenco. E aí conseguiu vencer o Oeste novamente, jogando em casa, com um gol aí do Bruno Paraíba. Confesso para os amigos aqui que estão aqui embaixo, os nossos amigos Henriques, que eu não consigo hoje... Alan, escalhe o Figueirense. Eu não consigo, porque eu não sei os jogadores que tem no elenco, de tanta gente que chegou, de tanta mudança que vai acontecendo de um jogo para o outro. Então eu não sei. Apareceu o Bruno Paraíba, eu falei, tomara que seja um bom jogador, né? E aí conseguiu fazer um gol, depois poderia ter feito mais. Até o time criou algumas oportunidades, sofreu bastante também contra a equipe do Oeste, tomou bastante sufoco, mas conseguiu se segurar, que é importante. E mais importante, os 3 pontos, que eu acho que muito mais do que talvez jogar bem e fazer um excelente jogo na Série C, nesse comecinho, não tropeçar, vencer as partidas para conseguir, depois quando dá uma equilibrada melhor no elenco, conseguir melhorar. O que você pode falar um pouquinho desse jogo para a gente, Henrique Santos? Cara, a gente falou do elenco e, curiosamente, quem chega no Figueirense como reforço já entra como titular. Foi assim com o Berdan, que é volante, e foi assim com o zagueiro Lucas também, que a gente falava durante o último programa. Os 2 entraram como titulares. O que a gente pode esperar da Série C, com um time que está se conhecendo, com poucos jogos, com treinamentos espaçados e com jogadores que chegam e de uma hora para outra já são galgados à titularidade? A gente não tem que esperar nada. O gol do Figueirense mesmo foi uma sorte. O goleiro foi tirar, aí o atacante do Figueirense chegou e depois também no finalzinho perdeu cara a cara e ainda no final tomou uma bola na trave, foi aquele sufoco. Sinceramente, o Figueirense, não sei como é que vai ser o trabalho do Jorginho, o Figueirense também perdeu o jogador, né, às vésperas do jogo por Covid, que era o jogador titular, que era o Garré, enfim. E, cara, assim, de positivo o resultado. Deu uma tranquilidade, deu um alento aí para, quem sabe, buscar uma classificação para não cair, enfim.
Mas de positivo resultado, a gente não tem, e eu também não, nem para ter sincero, não vi o jogo, porque o jogo passa no streaming agora na TVN e no DAZN. Nesse último final de semana passou o jogo na TVN, agora nesse domingo às 4 da tarde passar no DAZN. Aí eu vou ter que comprar outro pacote. Sinceramente, a gente acaba não vendo o jogo, vai pelo relato do pessoal que está no rádio, o relato das redes sociais, e aí é diferente do que tu vê o jogo pela TV, também bem diferente do que tu vê o jogo em loco, enfim, mas a gente está se apegando àquilo, ao resultado. Hoje não tem muito o que falar do Figueirense, até porque é capaz aí, e também provavelmente vai ter uma estreia agora diante do Paraná, a estreia do Roberto, reestreia, né? Ele foi o primeiro reforço anunciado nessa nova era LA, não jogou, estava lesionado, e agora, segundo o Jorginho, já vai ter condições de jogo para enfrentar o Paraná. Provavelmente vai começar como reserva, até porque o próprio Jorginho falou que se nada tiver muito problema, ele vai repetir a mesma escalação diante do Oeste. Ele não tende a mudar. A entrevista dele, o Henrique Moresco, pela cara, já não gostou. Mas a entrevista do Jorginho foi bem clara. Ele falou, se não acontecer nenhum problema, eu vou repetir a mesma escalação do time contra o Oeste. Até para rodar, até para dar mais... Vamos usar eu, sinceramente, não acho tão ruim assim. Claro. Vamos usar uma expressão do Tite, até para dar mais uma jogabilidade a esse time. Porque tem que entrosar, né, cara? Porque a gente está falando de quantos jogos, de quantos times, e o próprio Alan falou aí no começo que chegava lá e a gente não sabe quem está no elenco, quem não está, e aí tu olha, cadê o Kevin? O Kevin apareceu no banco, cadê o Ale Santos? Não, o Ale Santos não está treinando tão motivado e hoje atuou no Sub-23 ali nos aspirantes. Só para o torcedor ter uma ideia do que deve vir agora nesse domingo de tarde, a partir das 4 horas, diante do Paraná, lá em Curitiba. A escalação, se nada mudar, vai ser Rodolfo Castro, André Krobel na lateral direita, Lucas Cesani, que é o zagueiro que chegou agora na semana passada e já virou titular, o Raine e o Denner Barbosa, que perdeu um pênalti. Denner Pinheiro, que é aquele jogador que começou aqui, agora é o camisa 5, o Berdan, que fez a sua estreia vindo do Cascavel, o Fabrício, outro volante, que era o Fabrício Bigode, então são 3 zagueiros, e o Renan Luiz, que tem jogado numa segunda linha ali, como eu falei no último programa, o Carlinhos jogava naquela linha, agora o Renan Luiz é que está jogando nessa segunda linha, ele que era o titular da lateral esquerda durante o final da Série B, 2020/2021 e começo do Campeonato Catarinense, e o ataque com Diego Tavares e o Bruno Paraíba, que é o nosso artilheiro na Série C, com 1 gol marcado. É isso aí. Domingo, às 4 horas, a escalação deve ser essa. Não devemos ter nenhuma novidade. Deixa eu só botar o Moresco de novo aqui, que ele deu uma travadinha, mas está voltando. Ele duplicou, ele virou o irmão gêmeo. O Moresco, deixa eu te perguntar. Como não chegou ninguém nesse meio tempo, e como já falou também o Henrique Santos, a gente vai manter a mesma escalação. Mas se a gente olhar bem a escalação, praticamente nenhum desses jogadores, a não ser talvez o Fabrício, né, o próprio Fabrício, talvez o único, e o Renan Luiz, talvez, não lembro se o Renan jogou no contra a Chapecoense no último jogo do time no Campeonato Catarinense. Fora isso, regularmente, né? Fora isso, o elenco inteiro é novo. Desde o goleiro, que volta também, né? Claro, vamos combinar que o goleiro é o Rodolfo Castro, que já estava com a posição, mas basicamente de 11 jogadores, 9 são, entre 8 e 9 são completamente novos. E aí, realmente, eu acho que é importante, se o Jorginho tem a certeza que esse é o melhor Figueirense que tem de todos os jogadores que estão aí, manter o time, né? Bom, eu acho que... Que caiu. Acontece. Acontece. Alan, enquanto o Moresco não fala, já que a gente já está no adiantado do programa, falar um pouquinho sobre a programação do aniversário do Figueirense, tá? Nesse momento que o torcedor e o espectador está vendo a gente na Urban TV, nessa sexta-feira de noite, o Figueirense está fazendo uma live aí, provavelmente para fazer alguns anúncios, enfim, para até comemorar no sábado pela manhã, a partir das 9h30 no Memorial, tem uma sessão solene, assim, com beneméritos, com pessoas que fizeram e fazem parte da história do clube, que serão homenageados, enfim. E é isso. A princípio é isso, tá? E aí o torcedor está programando carreata. Curiosamente, o cara veio falar comigo agora. Tem uma carreata anunciada às 4 horas do Cochichos ao Scarpelli
E tem outra carreata anunciada também às 4 horas do Scarpelli a outro setor. Eles vão se juntar, né? No meio. E eles vão travar o trânsito e fica por ali. As duas no mesmo horário, uma sai do Cochicho e vai para o Scarpelli, e outra sai do Scarpelli. É meio bizarro. E também na sexta-feira à noite o torcedor está programando aí um foguetório, alguma coisa assim de barulho ali na frente do estádio Orlando Scarpelli. E também no dia 19, que é no outro sábado, aí tem um carreteiro alvinegro, que é tradicional, encerrando assim oficialmente o centenário. O Figueirense disse que vai fazer uma programação até meados de 2022, quando comemora aí os 101 anos. Então, mas aí inicialmente, para a data que é agora 12 de junho, nesse sábado, vai ser essa programação aí. Digamos que é a abertura do centenário, né? De sexta e sábado aí, com sessões solenes, com nada tão presencial, porque não dá nessa pandemia, né? Mas o Moresco voltou, ele fala do time. Agora vai, Moresco. Voltei, gente. Desculpa pelo problema. Eu tô com o meu computador, ele tá com problema, pessoal. Viu que eu fui para celular, computador, então só para esclarecer, que ele ia tá? dar problema. Voltei pro celular e vou ficar aqui até o final do programa, porque tá difícil, tá? Bom, só para falar agora um pouquinho da partida do Figueirense, o Alan fez a questionamento ali sobre a escalação mantida, né? E o que eu acho que é bom a escalação mantida, porque é a primeira vez que a gente vê isso no Figueirense. O que eu acho que é ruim disso é porque foi uma escalação que teve muita coisa estranha. Entendeu? Assim, o Figueirense, falando um pouco sobre o jogo, até para explicar esse ponto da escalação estranha, o Figueirense entra em campo, o jogo, e a vitória é fundamental para o time, porque o time não conseguiu ganhar, não conseguiu acertar o jogo bem. Então venceu mais por erro do Oeste do que por mérito do Figueirense. O Oeste tem 3 erros de saída de bola praticamente, um deles o Figueirense quase faz gol, no outro o Figueirense faz o gol, né? E no outro tem um pênalti e o Figueirense perde. Então, assim, se o Figueirense não vence aquele jogo, o que ia acontecer com a moral do time, eu sinceramente não sei. Porque um jogo que o Figueirense estivesse um pouquinho mais encaixado, tinha feito 3-4-0 no meio tempo, não tinha se incomodado. Sem jogar lá essas coisas, sabe? Tanto erro que o adversário teve. E se tu olhar o Figueirense construindo jogada, saía a bola na defesa, tocava pro lateral, o lateral voltava, chegava no zagueiro, o Rodolfo dava um chutão, às vezes a bola voltava pro Oeste. Às vezes era mais fácil o Figueirense conseguir criar alguma coisa a partir da roubada de bola do erro do Oeste, definitivamente o jogo todo foi assim, do que pela saída de jogo do Figueirense. Isso na minha opinião, né, por 2 motivos. Um, pela gente enxergar que o time não tem aquela qualidade toda, o time de Série C, e isso é normal, mas o outro motivo é pela falta de entrosamento que essa equipe tem, e parte pelas contratações, como o Henrique pontuou também, e parte pela grande mudança de posição que o Jorginho fez de um jogo para o outro. O Renan Luiz, que era lateral, virou ponta. O Denner, que era ponta, virou lateral, entendeu? Aí o Edson, que era para ser o cabeça da defesa, veio para ser isso, e foi todo badalado nesse sentido, estava no banco. Tava 2 zagueiros que não tinham jogado juntos nunca. Acabaram de chegar no clube, talvez nem juntos treinaram, né? Então, porque chegaram naquela semana ali, um chegou um dia antes do jogo, praticamente, veste a camisa e joga. E aí o Denner vai bater um pênalti, que é um volante. Então, assim, eu acho que o time estava um pouco desencaixado para repetir essa escalação. Ganhou, pode ser que seja bom repetir, concordo com esse princípio. Mas, assim, podia ajeitar, podia trazer o Renan Luiz de volta para a lateral esquerda, entendeu? Podia talvez botar o Edson na zaga para fazer junto com o Lucas Cesani, que foi muito bem. Eu acho que vale a pena a gente pontuar esses jogadores do Figueirense que foram muito bem, que é o Lucas, que é o Diego Tavares pela lateral, pela ponta, né? O Bruno Paraíba como centroavante também foi bem. Acho que são jogadores que vão ter que ser mantidos e ainda bem que serão mantidos, mas eu acho que o Figueirense ainda podia pegar o melhor dos 2 mundos. Um pouquinho dos caras que estavam no banco, que estrearam não tão bem, mas que acho que são jogadores de mais qualidade. E um pouco desse pessoal que jogou nessa invenção do Jorginho no último jogo, que acabou dando certo por causa da vitória. Mas que, de novo, teve muita dificuldade para tocar a bola, principalmente na defesa. Sabe? Às vezes chegava a partir do meio campo, a coisa começava a acontecer, mas, assim, qualquer timezinho um pouquinho mais ajeitado, que soubesse aproveitar essa dificuldade do Figueirense, e como o Figueirense soube aproveitar a dificuldade do Oeste, e mérito do Figueirense, a gente teria um resultado de empate, talvez de vitória para o adversário, porque o Figueirense desperdiçou muita chance. Então a gente não pode acreditar que aquela escalação, porque venceu, é uma escalação vitoriosa, entendeu? Acho que esse é o ponto no contexto geral, e tomara que no próximo jogo tenha algum ajuste pontual ainda, por mais que o Jorginho não tenha pontuado isso.
Existe, né? A gente vai ter, o Henrique falou da live, né? Que vai ser feito, vai estar acontecendo exatamente quando o programa vai estar acontecendo, ou vai ter terminado ali, porque a gente começa às 10 horas da noite aqui na Urban TV, e a live está para começar às 9 da noite, né? 21 horas, né? Existe a possibilidade de, enfim, né? Depois de muita especulação, quase, talvez 6 meses de especulação, porque já estamos no mês 6, desde janeiro, é comentado sobre aí o novo material esportivo do Figueirense. Fala-se muito, como certeza quase que absoluta da italiana Macron, a assumir o material esportivo do Figueirense. Seria nessa live que está acontecendo, ou está acontecendo nesse momento, que vai ser aí divulgado né, o novo material esportivo do Figueirense. É algo que vem se fala-se muito que o contrato já está assinado, só não podia falar nada, e outras várias coisas. Levantou o dedo, fale, Henrique Santos. Cara, só espero o seguinte, o Figueirense em 2014, 15, sei lá, anunciou Adidas e falou Adidas, porque não sei o que, parará, piriri, pororó. E aí a gente foi ver depois o contrato Figueirense e Adidas, o Figueirense basicamente pagava para ter a Adidas, e a Adidas mandava um modelo 1 para cá, e o 2, 3, 4, enfim, outras camisas, outros uniformes eram da linha Adidas, cópias dos outros times, entende? Uma coisa era a Adidas alemã e outra coisa era a Adidas do Brasil. Espero o Figueirense anunciando a Macron, que já está sendo falado aí, se vai ser, se não vai ser, que seja um contrato benéfico ao clube. Não bater no peito, estamos trazendo a Macron e daqui a pouco o Figueirense só estampa a marca italiana no seu peito e aí é bonito, é legal, mas não é bom para o clube, entende? Como não foi bom essa parceria com a Malharia Paloma, que era uma marca, o Figueirense disse que seria uma marca própria de confecção de uniforme, e foi uma decepção, para não dizer a palavra vergonha, tá? Esperamos, sinceramente, que seja bom para o clube, seja a Macron, seja a Malharia Paloma, a Nossa Senhora Aparecida, PR Sport, a Adidas, a Nike, tem que ser algo bom. A Adidas veio em 2017 para o Figueirense, né? Foi no ano que o Figueirense foi rebaixado, a Avaí subiu e depois veio a Topper em 2018. Eu lembro que muita gente tava falando, a gente vai jogar a Série B, mas tem Adidas, né? Não muda nada. Esse Cruzeiro também tá lá jogando com a Adidas, mas acho que tem que ter. Não adianta estampar a Nike, como o Henrique muito bem falou, independente da marca que seja, mas tem que ser rentável pro clube, não adianta. Eu prefiro jogar com a Umbro ou com a Fnatic do que jogar com uma marca por ser assim, né? Vou fazer o seguinte, tem uma substituição boa para acontecer agora. Vou fazer uma substituição bacana. O Henrique Santos vai se despedir da gente nesses 15 minutos finais, aproximadamente aí, nessa parte finalzinha do programa. Conseguiu chegar, vai conversar com a gente, eu vou botar na tela. Henrique, até a próxima, Henrique. Um abraço para você. Tchau, tchau. O Henrique vai sair e vai entrar aqui, nos abrilhantando nessa noite de sexta-feira, para você que está acompanhando a Urban TV. Nosso querido Chico Lins está aqui, infelizmente não conseguiu estar desse programa desde o começo, mas já está aí convidado para voltar desde o programa no próximo. Vai já conversar um pouquinho com a gente nessa parte finalzinha do programa aqui na Urban TV. Seja bem-vindo ao nosso programa Clássico Debate, Chico. Ô, queridos, obrigado pelo convite. Desculpa, eu tive um problema com o meu cachorro, cara. Meu Fred Mercury ele é epilético, teve um ataque, eu tive que sair correndo de casa para levar aqui na clínica da Lagoa, cara. Mas tá bem, tá são e salvo, mas ele sempre dá esse susto. O primeiro susto que ele me deu desse foi muito gozado, foi naquele jogo Flamengo e Vasco 4-4. O jogo pegando e o Fred Mercury tendo um ataque. Eu falei, agora não, cara. Agora não. Espera acabar, por favor. Espera acabar o jogo, cara. Mas aí eu tive que sair. Aí acho que era o Luxemburgo, que era o técnico do Vasco, disse que deu um nó tático do Jesus, aquela coisa toda. Mas desculpa, tá? Coloco à disposição para estar em outro dia o programa inteiro. Um abraço para todos aí que estão participando. Isso aí, obrigado, Chico. Não, você faz parte, eu também tenho o meu pequeno aqui, qualquer coisinha que dá nele, não vou nem pensar 2 vezes antes de pegar, botar nas costas, né? E levar pra veterinária. Não tem. O meu teve um problema com a diabetes, tá numa clínica hoje à noite, tá? Passar a noite lá. Então a coisa hoje não tá fácil pros cachorros. Olha só, rapaziada, canina tá sofrendo hoje. Pois é.
Ô, Chico, a gente comentou bastante no nosso programa sobre o momento dos dois clubes, né? Os dois clubes estão em momentos em que a gente sempre brinca aquela famosa gangorra dos times da capital, quando um tá bem, o outro tá mal, quando um perde, o outro ganha, que não tem nada de maneira científica, mas que se a gente pegar a estatística, parece que algo realmente acontece nesse sentido. O Avaí vem aí de uma eliminação na Copa do Brasil, perdeu não tão em campo, mas financeiramente perde muito mais do que em campo, até jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, e o Figueirense conseguiu, enfim, vencer a primeira na Série C, tira aquele peso de vencer a primeira em casa, que o time tinha uma dificuldade incrível de vencer em casa durante a Série B do ano passado, e os dois times são díspares, né? Um venceu, o outro perdeu. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, começando com o Avaí, para a gente, inclusive, encerrar o programa com a sua fala. Olha, querido, eu acho que o Avaí, você falou muito bem, a questão perdeu financeiramente, sem a menor dúvida. Eu acho que em termos de jogo, os dois, né, em termos de eliminatória, o Avaí sai fortalecido. Eu acho que sai com uma ideia de jogo, que é a ideia do Claudinei versão 2021, né, que eu acho que está sendo muito bom. Eu acho que o Claudinei, talvez os novos auxiliares, talvez a experiência de ter trabalhos recentes não tão bons, jogando de maneira reativa, eu acho que o Claudinei viu que o perfil dos jogadores do Avaí desse ano era um perfil de jogar mais com a bola, e fazer uma pressão mais no campo do adversário. E eu acho que está bem. O Avaí, mesmo perdendo para o Curitiba, empatando com o Vila Nova, lógico que estava com um olho, né, ou talvez até com os dois olhos na Copa do Brasil, principalmente pela questão financeira, que ninguém, nem Flamengo, que tem uma situação financeira resolvida, razoável pelo menos, tá abrindo mão de 2 milhões da Copa do Brasil e da possibilidade de seguir mais para frente. Eu acho que o Avaí prestou muita atenção na Copa do Brasil, mas em termos de modelo de jogo, em termos de confiança, sai fortalecido. Algumas escolhas do Claudinei eu questiono. Eu acho principalmente a posição 9. Né? Eu já venho falando há algum tempo que o Jonathan não pode ser reserva. Neste momento, o Jonathan não pode ser reserva do Avaí. Né? Tá gordo, tá fora de forma, não aguenta. Meu amigo, eu acho que o Jonathan já provou que hoje, como 9, é melhor, muito melhor que o Júnior Dutra, porque o Júnior Dutra não é 9, na minha opinião. E o Getúlio, que era um cara que estava bem, mas 14 jogos, se não me engano, sem fazer gol, tem que dar espaço para outro. E o Jonathan joga 45 minutos, joga 60 minutos e depois sai. Mas ele pode fazer, ele tem 22 anos, gente. Ele pode fazer essa pressão na frente. Quando o time está certinho, todo mundo corre menos. E o Jonathan vai correr menos se todo mundo estiver marcando, como o Avaí está marcando. Então, eu acho que é ruim pela parte financeira, mas em termos de jogo mesmo, o Avaí sai fortalecido. Tem uma caminhada longa, a Série B não é fácil, eu joguei 2 Séries B, né? Joguei não, quisera eu jogar, mas eu trabalhei Figueirense e Avaí em 2 Séries B, é muito traiçoeira a competição, porque a gente diz que é fraca, mas tu vai lá ganhar de hoje, vai lá ganhar do CRB, vai lá ganhar é difícil. Eu acho que o Avaí está credenciado a lutar na parte de cima. 6, 7 equipes aí que talvez tenham condições de brigar. O Avaí está. O Avaí, sem dúvida, está. Também concordo, já terminando a fala do Avaí, que depois, né, o primeiro jogo contra o Curitiba, eu não teria poupado tanta gente. Eu acho que ali o Betão estava lesionado, o outro ali estava muito cansado, mas tirar o time todo numa competição que é a mais importante do Avaí esse ano, chama-se Série B. O campeonato é legal, de estadual, porque tem mais disputando título com o Figueira. Assim, a Copa do Brasil, você pode até chegar mais na frente, mas é difícil. Você vai pegar times muito melhores, vai pegar time com orçamento lá em cima. A Série B é o campeonato do Avaí. E é lá que vai dar não os 2 milhões de uma fase, mas vai dar 30 milhões de uma cota de televisão em 2022. Então, acho que aí é a primeira rodada, mas 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto pode fazer falta lá na frente. Sobre o Figueira, falo demais, né? Eu acho que você... Excelente, pode prosseguir.
Porque tudo que tu falou do Avaí, o Luan lá em cima na nossa janelinha vibrou, porque foi o que ele falou no começo do programa. Então ele deve estar felicíssimo. O pessoal tá alinhado, né, Alan? Vamos ver se ele alinha comigo no Figueirense também. Eu tô feliz por o Luan ter mais ou menos a mesma opinião do que eu. E sobre o Figueira, gente, eu fiquei muito preocupado com o campeonato estadual. Eu achei que o Figueira ia entrar na Copa, na Série C para não cair. Eu acho que ele deu uma melhorada, eu acho que a chegada do LA, eu falo com muita tranquilidade, eu tive um problema com o LA no Luiz Alberto, no Avaí, em 2014, mas ele, para esse papel, para este momento do Figueirense, eu acho que ele é bem-vindo. Eu acho que não pode ser exclusividade, como eu não gosto de exclusividade, né, com nenhum empresário, embora um modelo que a gente tinha com o Figueirense em 2010, 11, 12, não era exclusividade, mas o Uran tinha uma participação importante no menu, vamos dizer assim, dos jogadores, né, que chegavam no Figueirense. Mas eu acho que para esse momento o Figueirense venha Luiz Alberto, pode vir o Uran, vem o Nassif, porque o Figueirense não tem condições de brigar no mercado por jogadores competitivos. O Figueirense pode, através de um relacionamento, pegar algum jogador emprestado em alguns clubes, né? Por exemplo, o Eraio Damiani é um cara que tem uma história toda ligada no Figueirense. Está hoje no Atlético Mineiro. Será que o Atlético não tem um jovem lá para rodar uma Série C, com perfil de Série C, para um competitivo, né, para ajudar o Figueirense com o salário pago? Eu acho que isso o Figueirense tem que trabalhar bem e forte, né? Então, por isso eu acho bom, acho boa a chegada do Luiz Alberto. O Roberto é um cara que foi meu atleta no Avaí, puta profissional. Logicamente, você não vai querer que o Roberto seja aquele velocista que era há 10 anos atrás, ou mesmo em 2014, quando ele ajudou bastante no Avaí. Mas ele joga melhor do que muitos jogadores de Figueirense que a gente viu aí no campeonato estadual. Então, acho que o Jorginho tem que fazer um time competitivo, tem que, embora não tenha torcida, ele tem que, numa Série C, ganhar os pontos de casa, mesmo sendo hoje menos relevante a questão do casa fora, mas o Figueirense fazer do Scarpelli a sua fortaleza. Né? Ganhou já o primeiro jogo em casa, é importante, é uma competição. Eu não vou dizer que conheço, porque eu nunca trabalhei numa Série C. Já caí 2 vezes, mas dá para B. Para B, graças a Deus, eu nunca caí. Né? Então, eu acho que o Figueirense tem que ter um pouco mais de regularidade e crescendo pouco a pouco para aquele prognóstico, aquela ideia que a gente tinha depois do campeonato estadual, ou seja, o Figueirense briga para não cair. Eu acho que o Figueirense, pouco a pouco, pode brigar por coisas melhores na Série C. E lógico, né, que eu quero, o Figueirense numa Série C é ruim para nosso futebol, é ruim até para o Avaí, porque essa rivalidade... Cara, o Figueirense, depois de tudo que... O Luan acha que não, o Luan acha que está certo, deve ir para D. Brincadeira. Não, no fundo ele sabe que faz falta o clássico no Brasileiro. Não, eu tenho uma ideia dos nossos 2 clubes. Eu acho que os nossos 2 clubes são clubes de Série B, com picos de Série A. Eu acho que mais ou menos é o nosso tamanho hoje. Lógico que o Figueirense, depois que tudo que fizeram com o clube nos últimos anos, teve essa consequência, né, que estava todo mundo avisando. Todo mundo avisou que ia acontecer isso com o Figueirense. Eu fico de uma tristeza, um time que vai completar 100 anos daqui a 2 dias, cara, um clube que eu tenho que confessar, eu fui muito bem tratado, eu fui muito feliz nos 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos que eu fiquei no Figueirense, pela torcida. Eu já acho que os resultados de 2010, 2011 foram legais. 2012 foi uma tragédia, né? Uma tragédia para todos, né, os alvinegros. Mas eu tenho muito carinho pelo Figueirense, porque eu fui muito bem tratado. Pelo Avaí também tenho um carinho enorme, mas eu acho que o meu trabalho no Figueirense, já que a gente está falando do Clássico em Debate, o meu trabalho no Figueirense foi melhor do que o meu trabalho no Avaí. Eu acho que o torcedor alvinegro tem mais motivos para gostar de mim, como profissional, do que o havaiano tem. Embora eu tenha chegado em 2014 no Avaí, estava num momento traumático, a gente conseguiu subir, não sei como. Até hoje eu me pergunto como é que nós subimos. Mas eu acho que o meu trabalho no Figueirense foi um trabalho melhor, profissionalmente falando. Valeu, é isso aí.
Vamos fechar aqui, então, o nosso programa de hoje. Eu já falei demais, né, cara? A gente, infelizmente, né, o Paulo lá da Arroba TV, ele briga comigo se eu estouro a nossa 1 hora semanal, mas você já está convidado para voltar para fazer um programa inteiro para a gente bater. Volta a hora que vocês quiserem, queridos. Desculpa mesmo hoje o contratempo aí que a gente teve. Não, fica muito tranquilo. Luan Silva, um grande abraço para você. Até a próxima Clássico Debate. Muito obrigado, Alan, Henrique, o outro Henrique estava aqui, é o Chico. Um prazer estar aqui contigo. Eu tô até me sentindo vendo a rádio, assim, porque tá o Chico falando, né? Muito estressante. Eu até falei, eu vou fazer uma brincadeira, vou botar um boné que o Chico deve conhecer um pouquinho, assim, um vermelho e amarelo. Eu digo que eu penso que tu trabalhou nos 3 maiores de Florianópolis, né? No Avaí, no Figueirense e no time de vôlei também, né? É um prazer, eu era torcedor no estádio, então é um prazer também te ter aqui por esse motivo também, né? Além de como trabalhar no futebol, trabalhar em Florianópolis. Cara, eu já trabalhei em Guarujá, CBN, Avaí, Figueirense, vôlei, trabalhei na Unisul e na CIMED. Vambora, cara. Graças a Deus. E ninguém me odeia assim de morte. Exatamente. Né? Exatamente. Então, entendeu? Tem uns que não gostam muito, mas aí faz parte do jogo. Mas muito obrigado. Vamos torcer pela melhora do Avaí, do Figueirense. Deixa vocês se virar. Eu tava rindo aqui, mas eu tô brincando. O pessoal já sabe a minha opinião. Muito obrigado mais uma vez. A gente, no fim, acaba pensando muita coisa e acaba não falando tudo. Vamos torcer para a vitória do Avaí. Quem sabe o Avaí desencantando com o gol do Jonathan, né? O Claudinei botando o Jonathan para jogar. Acho que vai ser bom. Abraço, até mais, até semana que vem. Valeu, Luan Silva. Henrique Moreira, um grande abraço para você. Até a próxima. Abraço, Alan, abraço, Chico, Luan, Henrique, meu xará, também, que já foi do programa aí. E eu acho que, como torcedor alvinegro, eu espero que a gente tenha um centenário bom, uma semana de comemorações boas, que a gente consiga aproveitar, desfrutar, viver esse clube, né? Como o Chico contou algumas histórias aí, que a gente consiga relembrar elas também, até no Clássico em Debate na semana que vem. E acho que seria muito importante para isso a gente ter um próximo jogo de vitória também, para o time sair comemorando, fechar uma semana boa, né? Abrir uma semana boa, desculpa, porque o jogo é no domingo, né? Então a gente abrir essa semana do centenário com o pé direito. E é isso que a gente está torcendo e para isso que essa bandeira está esticada aqui atrás. Um abraço. Tá, que assim seja, amigo Moresco. Chico Lins, obrigado pela participação, mesmo que pequena, e você volta numa próxima para fazer o programa tudo com a gente. Muito obrigado. Tá combinado. Obrigado a vocês, queridos. Um abraço. E você pode seguir as nossas redes sociais, não esqueça, @Clássico Debate, tanto no Twitter quanto no Instagram. Um abraço para todos os amigos da Arroba TV e também no YouTube. Você sabe que, se você viu só o finalzinho, fique ligado que sábado a gente também está no YouTube com o programa inteirinho. Então a gente fica por aqui, uma até breve para você e tchau, tchau.